Nós vamos fazer uma leitura bíblica em Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Nosso estudo de Tiago, nós temos falado que Tiago escreveu a um grupo de igrejas chamadas aqui as 12 tribos que se encontram na dispersão. Então nós percebemos que era um grupo de pessoas que estavam dispersos, fugiram e estavam se restabelecendo. Pessoas que passavam por dificuldades, as pessoas que também ao mesmo tempo estavam desviando de alguns caminhos. Então são várias instruções. Ele começa falando a respeito das dificuldades, das provações. Nas últimas 2 semanas nós falamos sobre a religião verdadeira e a fé verdadeira. Foi enfatizado, necessidade de uma fé que também está acompanhada das obras. A fé sem obras é morta. E uma religião verdadeira baseada na palavra de Deus. E hoje nós chegamos no capítulo 3, quando ele vai tocar num assunto que aqui Tiago chama de muito importante, que é o problema a questão da língua, a busca do controle da língua. Então vamos fazer essa leitura. Eu vou ler, os irmãos queiram acompanhar. Tiago, capítulo 3, de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. E que o Senhor Deus fale conosco mais uma vez, venha nos exortar, e que o que ouvirmos aqui, ó Deus, seja guardado no nosso coração, colocando assim, ó Deus, o nosso desejo de praticar. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos perceberam, Tiago fala muitas coisas aqui. E nós percebemos
que ele estava falando a alguns irmãos. É sempre importante a gente pensar no contexto próximo. O contexto próximo aqui são pessoas que estavam servindo na igreja. Ele fala principalmente aos líderes. No versículo 1 ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O que dá a se entender é que muitas pessoas estavam buscando os cargos de liderança, cargos que demandam responsabilidade, mas também tem lá os seus privilégios, e eles estavam pensando nesses privilégios. Por isso que Tiago fala assim, né? Não vos torneis muitos de vós mestres. Até estranho, né? Mas como que Tiago está falando? Olha, é melhor que tenha menos mestre. A gente não fala que grande é a seara e são poucos os trabalhadores. Como Tiago vai falar? Não, é melhor que sejam poucos. Mas ele não está falando que sejam poucos. Ele está falando no sentido de que eles não poderiam simplesmente querer ser mestre sem o cuidado, sem o conhecimento, porque o mestre, ele utiliza o que para ensinar? A língua, a palavra. Então esses mestres precisavam ser homens que conhecessem essa palavra. E o que dá a entender então que várias pessoas simplesmente, eu quero pregar, eu quero falar, eu quero fazer as coisas de Deus, sem se preparar. E também, pelo que a gente percebe, pessoas que não controlavam a sua língua, e com uma boca abençoavam, falavam de Deus, e de repente com a mesma boca criticavam uns aos outros. Então pense nesse contexto. E aqui a gente percebe que Tiago começa a falar várias coisas importantes para nós. Tem uma ilustração que eu acho muito oportuna. Diz que certa vez houve um banquete, e nesse banquete haveria então pratos muito especiais, né? Iguarias especiais. E um senhor lá, ele falou: traga logo o melhor prato que tem aí nessa noite. E aí de repente ele trouxe um prato fechado, e esse senhor abriu. Quando ele abriu, era uma língua. Ele falou: nossa, língua? Não tem muito costume de comer língua, não. Mas olhou e falou: mas esse é o melhor prato? Esse é o melhor prato. Aí tudo bem, né? Aí ele falou: não, mas esse é o melhor prato, então traga agora o pior prato para eu perceber o que é que você tem aí para me oferecer, né? E aí, o que foi que trouxe? Tirou lá língua de novo. Aí ele falou: mas eu mandei você trazer o melhor prato, você trouxe língua, e o pior prato você trouxe língua também? E aí esse homem respondeu: não há nada pior que a língua, e não há nada melhor que a língua. Depende o modo como a usamos. Tiago vai falar sobre isso. Versículo 9 e 10 diz que com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Eu não quero me delongar muito em detalhes, mas a gente percebe, né, que aqui ele está chegando já à conclusão do seu discurso. E ele chega à conclusão: vocês querem ser líderes, vocês querem ser mestres, então vocês precisam bem dizer com a sua língua. Não é conveniente que seja assim. A gravidade do problema, versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo.
A gravidade do problema. Que problema? O problema da língua. Talvez você já tenha ouvido isso, talvez você já tenha pensado nisso. Mas será que você, se fosse enumerar um problema na sua vida, você iria enumerar em primeiro lugar um problema da língua? Talvez não. Mas Tiago, né? Tiago vai nos convencer disso. E a gente precisa realmente pensar nisso. A língua está em todo lugar, né? Quase todo tipo de pecado que você tem que cometer, a língua está lá junto. Mas vamos ver a argumentação. Então nós começamos dizendo aqui a gravidade do problema. Nós tropeçamos. Tiago é humilde, né? Ele não está falando àquela igreja dizendo: vocês estão errados. Ele já começa: nós tropeçamos. Todo ser humano, todo homem tropeça. Tropeçamos em quê? Em muitas coisas. Entre essas muitas coisas está a língua. Tropeçar na língua é até engraçado, né? Depende do tamanho da língua, você tropeça nela. Eu lembro de uma pessoa que falava assim: quando eu morrer, vai ter um caixão para ele e um caixão para a língua, né? Porque é grande esse negócio. Então, tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Tropeçamos em muitas coisas, mas ele está querendo dizer que a língua é um grave problema. É perfeito varão aquele que não tropeça no falar. Homem perfeito, varão perfeito, mulher perfeita. É capaz de refrear todo o corpo, domina todo o corpo. Qual que é o princípio lógico aqui? Se você consegue dominar o mais difícil, você consegue o mais fácil. Ele está dizendo então que o dominar a língua é algo que é mais difícil na nossa vida. O difícil é dominar a minha gula, o difícil é dominar o meu desejo de comprar, ou isso. Não, ele está dizendo que o mais difícil é controlar a língua. Por isso que se você domina a língua, você tem um potencial de domínio próprio muito grande. Você vai conseguir dominar outras coisas. Versículos 7 e 8. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Até parece que ele está muito bravo aqui, né? Como se alguém tivesse falado mal dele. Não temos muitos detalhes aqui. Ele não cita isso. Ainda falando do tema gravidade do problema, do tema gravidade do falar mal, do pecar com a língua. A palavra aqui é que o homem, foi dado capacidade ao homem de governar os animais, domar os animais. O homem pode domar um cavalo, domar um animal, mas esse mesmo homem não consegue domar a própria língua. Nós estamos estudando Gênesis, exatamente o que aconteceu com o homem, com o pecado. Ele perdeu o controle, e uma das coisas que nós perdemos o controle é o controle de governar a nós mesmos. Não seria muito fácil? Eu acho que é mais fácil governar o outro do que a gente mesmo. Você não consegue se controlar, e o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Nesse não conseguir se governar, se controlar, você perde o controle de muitas coisas, e você passa a ser controlado por essas muitas coisas. Você passa a ser governado pela sua própria língua. E aí eu digo, né? Ou desgovernado pela sua própria língua. O peixe morre pela boca? O que quer dizer isso? Aquilo que para ele seria o alimento, vai ser a morte. Aquilo que você fala achando que vai conseguir um benefício, você é o seu pior inimigo, e o seu pior inimigo é o que você fala. Quantas pessoas perdem emprego pelo que elas falam? Diz que muitas pessoas estão perdendo emprego pelo que elas postam na internet, porque é falar também, viu, gente? Você sabe que aquele dedinho assim, quando você clica assim de joinha, você falou muita coisa com aquele dedinho.
Não é? Tem um sujeito importante que deu um dedinho numa coisa esses tempos aí atrás, deu um problema, só porque falou, ok. E agora então vem os exemplos. São alguns exemplos: freio na boca de cavalos, leme no navio, uma fagulha. O primeiro exemplo: freio na boca de cavalos. Ora, versículo 3. Eu estou lendo fora da ordem, mas o sentido é o mesmo aqui. Versículo 3, Tiago 3,3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos todo o corpo inteiro. Então, qual que é a ideia aqui? Não sei quem conhece aí de cavalo, de freio, né? Eu ia até perguntar para alguém como é que põe um freio na boca de um cavalo, né? Mas a ideia é simples, né? Quando você vira, o cavalo vai inteiro, não vai só, né? E você domina o cavalo. Quem controla a língua, ele consegue controlar o corpo inteiro. Entra no que a gente falou há pouco. Não querendo ser deselegante, mas quem está comparando o homem e a língua com um animal, é a própria palavra aqui, tá? Então, como eu não estou direcionando especificamente a ninguém, a ideia é bem comparativa, no sentido de que o animal, se ele não é domado, ele é agressivo, ele pula, ele é incontrolado. Se nós não controlarmos a nossa língua, nós vamos ser como um animal selvagem. Posso falar que dá coice? Pode, né? Dá coice. Derruba os outros, né? É um perigo. Não é um perigo um animal indomado ali? Não? Você chega perto, você leva um problema, leva um coice. Temos que colocar esse freio na boca. Vai dar mais equilíbrio. Vamos seguindo. Figura do leme. Observai, versículo 4. Igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos os rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O leme. Você pensa, né, aquele transatlântico, aquele navio gigantesco. É claro que o leme é grande, mas em relação ao tamanho do navio é pequenininho. E ele é capaz de controlar todo o resto. Agora pensa no descontrole. Quebra o leme, aquele navio enorme está desgovernado. Não é terrível estar em cima desse navio desgovernado? Esse navio desgovernado é você, quando você quebra o leme, ou solta o leme, né? Solta a língua. Você não sabe para onde vai. Tem pessoas que acham que elas nem sabem o que elas estão falando, porque vão falando, e perde o leme. É perigoso. Quem determina a direção do navio é o leme. A direção da nossa vida certamente é controlada, dirigida pelo que nós falamos. Olha que interessante. O que nós falamos pode ajudar tanto. Pode ajudar a ganhar um emprego, pode ajudar a ganhar uma amizade, pode ajudar muita coisa. No relacionamento, no casamento, na educação dos nossos filhos, nos mestres espirituais. Esse leme precisa estar correto. Agora, o terceiro exemplo é o mais perfeito. Uma fagulha põe fogo numa floresta. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, não é o 4 e 5, né? Não, é o 5 mesmo. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas
tão grande selva. Depois, na continuidade, ele fala: ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas no inferno. Esse versículo 6 é bem difícil. Na leitura que eu fiz, diz que é um dos mais difíceis de Tiago e em relação a muitos textos. Mas vamos tentar entender um pouco aqui. O princípio da fagulha. Já dá para se entender que a fagulha pode pôr fogo numa floresta. A gente vê isso, pessoas colocando fogo em determinados lugares, e aqui ele vai se alastrando, né? Quase que é impossível calcular o prejuízo. O sofrimento que é causado também a animais que moram lá naquela região, mortes de pessoas por causa de incêndio. A gente vê, né, há pouco tempo, aquele incêndio no hospital, como que um lugarzinho pode começar e aquela fumaça vai para todo lugar. Difícil calcular os prejuízos. E a fagulha também dá um exemplo de algo que é feito meio, digamos assim, secreto, né? É algo que é feito, difícil saber quem foi. Então, todo esse tipo de comparação aqui dá para ser feita em relação ao que nós falamos. Não precisa de um palavrão, uma palavrinha. Não precisa de ficar muito tempo falando muitas coisas. Uma passadinha que você dá num lugar e fala uma frase, você joga uma fagulha ali e sai de perto, você não imagina o estrago que pode causar aquilo. Até aonde pode ir aquele fogo? Quando se fala de fogo em floresta, eu disse há pouco que é difícil calcular o prejuízo, difícil entender quem começou o incêndio, e é exatamente isso que acontece com a palavra, né? A confusão está formada, você não sabe de onde que começou aquilo. E como medir as consequências, né, de uma palavra maldita. Versículo 6, então, ali fala que a língua é fogo. Depois fala mundo de iniquidade. A ideia de que a língua é um veículo. Quando fala de mundo, é que ela pode estar em todo o mundo. Ou seja, ela reside no corpo humano, e aqui fala, né, está situada entre os membros do nosso corpo, ela está no nosso corpo, e ela é um veículo e é um perigo. Fala tanto de andar armado. Você sabia que você anda armado? Todo mundo anda armado. Você tem um objeto muito perigoso que está no seu corpo, e agora não é segredo para ninguém, né? Que é a língua. Nós estamos armados, mas tem que segurar essa arma aí. Ela é veículo de iniquidade, ou seja, ela pode ser sim propagadora de incêndios, escândalos, de fofoca, alimentando o fogo, corrompe, incita maldade. E aí vem o que Tiago vai mostrar, que o tanto que esse mal leva só ao mal, que ela incendeia e também é incendiada. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pelo inferno. A gente lembra que o mal, ele entra no mundo numa conversa de uma serpente, do diabo falando,
a mulher. E logo vem o julgamento, será esmagada a cabeça da serpente. Ela pôs o fogo e ela será incendiada. Esse é o mal que a gente vê aqui. Versículo 11 e 12. Pode da mesma fonte jorrar água doce e salgada? Meus irmãos, pode uma figueira dar azeitonas? Ou uma vinha dar figos? Também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. E ele está então mostrando que quem permite, quem deixa a língua caminhar por esse lado de mal incontido, ele está equivocado. Em muitas passagens aqui nós estamos falando da verdadeira religião, da verdadeira fé. E foi Tiago mesmo que disse a respeito de uma religião, e no versículo 1, 27, que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se a si mesmo incontaminado do mundo. Versículo 26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É vã. E aqui então ele está dizendo: pode de uma fonte de água doce jorrar ao mesmo tempo água salgada? Ou uma videira, uma figueira dar azeitonas, ou uma vinha dar frutos? A resposta para eles na época e para nós é óbvia: não. Uma fonte de água doce vai produzir água doce. E o que ele quer dizer com isso? Se nós vivemos e dizemos que temos uma religião, dizemos que temos uma fé, mas nós somos ao mesmo tempo alguém que com a boca adoramos, cantamos um cântico e com a mesma boca fazemos o pior, e aí tem a lista enorme aqui, nós estamos nos enganando. Se você supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, você está enganando o próprio coração. O próprio coração. Qual que é o conselho dele então? Voltando para o capítulo 3. Versículo 10. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente. Essa palavra para nós nessa noite, nós vamos concluir realmente dizendo: isso não é conveniente. E o pecado da língua é um pecado que parece que nem é pecado, né? Você já viu alguém ser disciplinado por causa de língua, de calúnia, de que falou alguma coisa? Difícil, né? Eu não conheço. Eu acredito que até já tenha, né? Mas Deus disciplina. Aqui disse: havemos de receber maior juízo. Esses mestres que não estavam cuidando da língua. Ou um pastor que não cuida de instruir a ovelha, falar qualquer coisa. O que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos buscar este controle. Eu não vou ler muitos textos, mas teríamos várias passagens, né? Várias passagens falando a respeito de conter a língua. Salmo 34, 13 diz: refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Então qual que é o conselho? Refreia. Refreia. O que é refrear, né? Você está embalando, a hora que sabe que você está no carro, está embalando,
você fala, opa, se eu não pisar no freio, vai dar um acidente. Então você percebe, você começa a falar, é difícil, né? Quem não tropeça? Aí você começa a falar, para, refreia. Depois, Provérbios 13:3 diz, guarda a boca, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Olha por quê, irmãos? Com a língua a gente fala mal dos outros, a gente atrapalha a vida dos outros, mas a si mesmo se arruína. O principal prejudicado, se você falar mal de mim, o principal prejudicado não serei eu. Será quem? Será você. Você está prejudicando a sua própria vida, a sua própria alma. Então guarda a boca e conserva a alma. Ó, um bom slogan, hein? Guarda a boca e conserva a alma. Provérbios 13:3. Guarda o versículo aí, viu? Provérbios 13:3. Último, Provérbios 10:19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Refreia, guarda e modera. Esse é o terceiro tópico aqui. O que é moderar? É o contrário de muito falar. Tudo com moderação, não é? Gaste com moderação, coma com moderação, fale com moderação. Dizem que os japoneses, eles têm um costume, um hábito de educação, em que enquanto o outro não para de falar, o um não começa. Entenderam? Quando você está numa conversa, geralmente o que acontece? Você está falando, a pessoa está falando, aí você encontra um espaço, você entra no meio e começa a falar, não é? Modera a palavra. Alguém pode dizer, mas se eu ficar esperando o outro parar de falar, ele não para, então é melhor eu dar uns cortão nele, não, né? Faça esse teste, às vezes para, né? E se não parar, a pessoa está querendo falar, deixa falar bastante. Refreia, guarda e modera. Quem modera os seus lábios é prudente. Eu falei que é o último, tá igual aquele pastor que falou, e por último, agora é por último mesmo. É o versículo por último, né? Tiago 1,19. Quem sabe de cor? Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Devemos ter pressa de ouvir. Eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero compreender. Demora a falar. Demora no sentido de, primeiro eu preciso assimilar, estruturar o que eu vou falar. E não ter pressa de se irar. Para terminar, contarei uma história do terebinto. Diz que é um arbusto natural do Mediterrâneo. Aplicando nesse tardio para se irar. Que na maioria das vezes que a gente sai falando do um de outro porque a gente ficou irado com alguém, com alguma coisa que foi feita, com alguém que fez alguma coisa contra nós, com alguém que deixou de fazer alguma coisa contra nós. Ô ser humano complicado esse agente, né? Tudo a gente reclama, tudo a gente fala. Eu não sei o que você quer, mas eu sei que eu sou contra. Primeiro você fala, mas eu já sou contra, viu? Às vezes a gente é assim com certas pessoas. Você está mal encarado com alguém, fala, eu não sei o que você vai me pedir, mas eu já sou contra, mas pode falar. Então, essa história é a seguinte. Dizem que esse terebinto, um arbusto natural do Mediterrâneo, tem uma característica de exalar um delicioso perfume. Mas sabe quando isso ocorre? O perfume do terebinto é exalado quando ele é ferido ou machucado. Estranho, né? Pois você faça pesquisa aí, se é verdade essa história. Deve ser. Espero que seja. Está lá nos meus escritos, né? Entenderam a ideia?
quando você machuca o tal do terebinto, não vai pesquisar agora no Google não, espera acabar aqui, por favor. Você machuca e ele vai exalar perfume. Quanto mais machucado, mais o bom perfume do terebinto é exalado. E nós somos o bom perfume de Cristo. Quando que foi que Jesus mais fez o bem para nós? Quando ele sofreu a morte na cruz. E quando ele sofreu, o perfume de Cristo, que é a salvação, foi exalada. Então, irmãos, nós temos aí um compromisso muito grande, né? Refrear a língua, guardar a língua, moderar a língua. Pense nisso. Só de estar pensando, você já está quieto, né? Então já é uma boa qualidade. Pense nisso. É por seu bem. Não estou falando por causa de um de outro, né? É para o outro, é bem do outro também, né? Mas é para o seu bem, é para o nosso bem. O quanto nós temos fazido esse exercício de língua. Sabe como que é exercício de língua? Aí você fecha a boca assim, ó, e não fala. É exercício de língua, mas não faz igual eu não, né? Fecha e mesmo fechado fala. Não. Que Deus assim nos abençoe. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, ó Deus. Pedimos que o Senhor Deus venha nos abençoar, Deus, para que nós tenhamos essa consciência de que não é certo nós nos considerarmos cristãos, nos considerarmos religiosos, nos considerarmos pessoas de fé e não moderarmos o nosso falar e não nos preocuparmos com o que nós falamos, ó Deus. Que Teu Espírito Santo venha sobre nós, ó Pai, nos ajudando nessa difícil tarefa, ó Deus, nos conscientizando, ó Pai, de que algumas coisas que nós falamos são pecado, ó Deus, e nós devemos nos afastar do pecado, devemos nos afastar de todo o mal, Deus. Que o Senhor Deus aplique nos nossos corações a Tua mensagem, ó Deus, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.